Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do Senado americano, que aprovou uma proposta que vai ajudar o Brasil. Ah lá, o Senado acabou com as tarifas do Trump, o Lula ganhou. Tá o pessoal da esquerda comemorando aqui, né? Não tem nenhuma chance disso passar, cara. Nenhuma chance disso passar. É pior do que eles estão dizendo aqui. Eles estão dizendo como se não vencemos essa etapa. Agora a Câmara tem que aprovar. Mas não vai aprovar na Câmara por quê? Porque a Câmara já aprovou esse ano uma resolução de que não vai ser proposta nenhuma lei na Câmara visando demover as tarifas do Trump. Então não vai passar nada na Câmara com relação às tarifas do Trump. Então não tem nenhuma chance de acontecer nessa legislatura. Pode ser que lá em 2026 vai ter eleição lá nos Estados Unidos para a Câmara e para o Senado. Aí pode ser que mude alguma coisa, mas por enquanto, nenhuma chance. E não é só isso não. Vamos supor que a Câmara, por algum motivo, aprovasse essa resolução e derrubasse as tarifas brasileiras. O Trump tem que sancionar. Se o Trump vetar, não vale. Ou seja, não tem chance nenhuma de acontecer. Aí teria que fazer o seguinte, depois o Trump poderia vetar essa resolução e aí o Congresso americano teria que derrubar o veto. Meu amigo, para derrubar o veto precisa de 2/3 dos votos lá nos Estados Unidos, então não consegue derrubar o veto. Então não tem nenhuma chance dessa resolução passar. Não vai ser desse jeito que o Brasil vai se livrar das tarifas. Sendo que, eu quero lembrar vocês, eu sou contra as tarifas, tá? Eu sou super a favor da punição ao Alexandre de Moraes, isso tem que ter mesmo. As tarifas, eu não sei, não gosto, né? Essa notícia foi sugerida por economista libertário Peter e Dino no mesmo patinete e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Os sites da esquerda brasileiros, aqui, os jornais da mídia tradicional socialista estão comemorando. Não, porque, olha só, o Senado se voltou contra Trump, não sei o que lá. Esquecendo o seguinte, meu amigo, nesse momento está tendo uma briga muito grande lá nos Estados Unidos com a questão do orçamento, né? Está em shutdown o governo americano e coisa e tal. Então sim, o Senado está brigando com o Trump e é por isso que eles aprovaram esse troço. É a briga do Trump. Não tem nada a ver com o Brasil. Estou querendo vender que não, que o Senado já entendeu que o Alexandre de Moraes está certo. Não, o Senado não entendeu nada. O Senado está querendo brigar com o Trump. A gente sabe que os democratas lá do Senado estão querendo brigar com o Trump, né? É verdade que teve 5 republicanos que votaram contra também aqui, ó. O Mitch McConnell, o Rand Paul, o Thom Tillis, a Susan Collins e a Lisa Murkowski. São republicanos que já são um pouquinho menos afetos ao Trump, né? Não são aqueles republicanos MAGA mesmo e coisa e tal. Então eles votaram contra. Mas a verdade é que não faz diferença, como eu falei. O pessoal está contando como se fosse uma coisa enorme. Ah lá, conseguimos, eu não sei o que lá. Ó, já aprovaram isso para o México, já aprovaram isso para o Canadá, já aprovaram isso para um monte de países. E sabe o que adiantou? Pois é, bolota, não adiantou nada. Por quê? Porque lá na Câmara, aqui ó, tá aqui ó. Senado dos Estados Unidos aprova a revogação de tarifas contra o Brasil, mas decisão final cabe a Trump. Não só isso, né? Se aprovar na Câmara, ainda teria que passar pelo Trump. Mas tem que passar pela Câmara. E qual que é o problema de passar pela Câmara? No início do ano, quando teve essa confusão toda de tarifa, aqui, ó, no início desse ano, o Partido Republicano, que controla a Câmara dos Deputados, aprovou uma regra procedimental que impede que os parlamentares da casa forcem nova votação sobre tarifas impostas por Trump, bloqueando qualquer tentativa de revisão dessas tarifas. Por quê? Porque não é só o Brasil. Um monte de outros países estão reclamando das tarifas do Trump. Então um monte de outros países já fizeram a exata mesma coisa, de chorar com os senadores. Não, senador, por favor, faz isso aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. E no final das contas não resolve nada, porque vai chegar na Câmara e vão bloquear e não vai ter nada. Mas mesmo que, por uma hipótese, passasse na Câmara, né, o que aconteceria? O Trump teria que sancionar essa mudança. O Trump não vai sancionar, evidentemente, não é interesse dele. Ele vai vetar. E no que ele vetar, é verdade, o Congresso pode derrubar o veto, igualzinho aqui no Brasil. Só que derrubar o veto lá seria por 2/3 dos deputados e senadores. Então não tem como, não tem chance nenhuma. Se você olhar como é que está o Senado hoje, 53 republicanos e 47 democratas. Só ficou 52 a 48 a favor dos democratas, porque justamente 5 republicanos votaram contra essa parada, né? Mas dificilmente eles conseguiriam juntar, sei lá, os 60 senadores que seriam necessários para conseguir derrubar o veto do Trump, né? Então não tem nenhuma chance disso. A mesma coisa na Câmara dos Deputados. A maioria republicana hoje é bem pequenininha. Assim, se não tivesse sido aprovada esse procedimento no início do ano, né, poderia, sim, em tese, se eles conseguirem convencer alguns republicanos a voltar, poderia ser aprovado na Câmara. Mas não vai ser aprovado na Câmara porque nenhum dos
dos pacotes de tarifa está passando na Câmara, então não passaria nada, mas mesmo que passasse, o Trump vetaria, e aí depois, para fazer 2/3, aí é outra história completamente diferente, né? Mas tem um porém nessa história toda aqui, porque é o que eu falo para vocês, ano que vem, 2026, tem eleição lá nos Estados Unidos, eleição para a Câmara e para o Congresso. Então pode ser que ano que vem, né, no final do ano que vem, a eleição em novembro do ano que vem, pode ser que a partir de 2027 essas tarifas caiam. Será? Olha, a chance tem, mas a chance é muito pequena. Por quê? Porque se você olhar o Senado aqui, atualmente está assim, tá? Como é que está a previsão para o Senado em 2027? Está assim, ou seja, não tem... a chance dos republicanos perderem é muito pequena. Eles já têm firme cadeiras para manter a maioria no Senado. Então os republicanos não devem perder o Senado em 2027, nessa eleição midterm que eles chamam lá, né, de meio do mandato, né? Existem 4 cadeiras aqui que estão para jogo, então pode ser até que os republicanos ganhem mais. Ou pode ser que percam um pouquinho, mas vai ficar com a maioria de qualquer forma, né? Então não tem essa chance de resolver no Senado ano que vem. Mas e na Câmara? Como é que está na Câmara para lá? De fato, na Câmara agora está incerteza ainda. Por quê? Porque os republicanos têm garantido 214 senadores para fazer a metade 218, para ter a maioria 218. Só que essa é a diferença, os republicanos precisam conquistar 4 cadeirinhas só na eleição para chegar na metade e já ter a maioria na Câmara. Os democratas têm só 201 congressistas já certos para a próxima eleição. Então, isso aqui é pesquisa, tá? Ou seja, não dá para saber, não é certeza que vai ser isso não. Isso aqui é a previsão que eles têm com base nas cadeiras atuais e as pesquisas de opinião para cada um dos estados lá, das cadeiras lá, né? Então, ou seja, a chance dos republicanos perderem a maioria no Senado é muito pequena mesmo. Então, esse tipo de coisa aqui que eles estão tentando, através do Congresso e coisa e tal, eles não vão conseguir de jeito nenhum. Mas, repara, por que eles estão fazendo isso? Por que os jornais brasileiros estão fazendo isso? Porque uma grande preocupação que esse pessoal tem é a seguinte, né? Como eu falei para vocês, eles esperavam que com a condenação do Bolsonaro lá no STF, que ia ser o consenso social. Não, agora todo mundo já viu, teve devido processo legal, condenaram, acabou, pós-Bolsonaro, acabou Bolsonaro, não se discute mais esse assunto, está condenado, já era, eles esperavam isso. E qual que é o problema que eles estão tendo agora? Com o Trump brigando com o Brasil, isso está expondo que esse negócio do Alexandre de Moraes é uma farsa. Você não vai ter o consenso social. Não tem mais o argumento de que pronto, acabou, agora é isso daí mesmo. Não, porque o Trump está falando que é errado, que está errado esse troço. Então a tentativa deles fazerem aqui, tanto que eles estão insistindo muito que não, porque o senador fulano de tal falou que é um absurdo o Trump fazer isso, não sei o que lá. E todo mundo aqui no Brasil está com essa ideia de que o Trump vai ficar 3 anos e vai embora. É por isso que não bateu desespero no pessoal ainda. Eles acham que o Trump é uma... igual eles achavam que o Bolsonaro era um fenômeno temporário que ia acabar. Não vai acabar, né? O mundo está caminhando nesse sentido, né? E o Trump é verdade, ele não pode se reeleger em 2028, mas em 2028 ele pode fazer o sucessor dele. Existe uma chance grande de ser ou Vance ou Marco Rubio. Eu estou para te dizer que o Trump é mais provável o Trump fazer o sucessor em 2028 do que os democratas conseguirem um candidato viável em 2028, porque eles só estão indo para a extrema esquerda, estão indo mais para a esquerda. Então a chance do Trump fazer o sucessor em 2028 é muito grande. E lembra, nem o Vance, nem o Marco Rubio são muito amigos do Brasil. Se for o Marco Rubio, o Lula tá fudido, meu amigo. Se ele ainda estiver no poder, né? Porque em 2028, se tudo der certo, o Lula não tá mais no poder aqui no Brasil. Mas sem dúvida alguma é isso aí. Ou seja, é desespero do pessoal. Não vai passar nada no Senado, não vai passar nada na Câmara, não vai mudar nada a situação das tarifas lá nos Estados Unidos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.